Olá, aluno, explica aí mais uma questão de programas de saúde aqui no UESP Resolve com a professora Milena, professora de Biologia. Vamos agora fazer uma questão do Enem de 2013, tá? Uma questão bem interessante, por sinal. Vamos lá comigo? Dupla humilhação destas lombrigas. Humilhação de confessá-las a doutor Alexandre. Sério, perante irmãos que se divertem com tua fauna intestinal em perversas indagações. Você vai ao circo assim mesmo? Vai levando suas lombrigas? Elas também pagam entrada se não podem ver o espetáculo? E se ouvindo lá de dentro as gabarolas do palhaço, vão querer sair para fora, hein? Como é que você se arranja? O que é pior, mínimo verme, 15 centímetros modestos, não mais. Vermezinho idiota, enquanto Zé, rival na escola, na queda de braço, em tudo se gabando, mostra no vidro o novelo comprovador do seu justo gabo orgulhoso. Ele expeliu entre os, es, de agudo pasmo familiar, formidável tênia porcina, a solitária de 3 metros. Então, gente, textozinho grande, né? Mas que temos aqui 2 personagens interessantes. Lombrigas e tênia, certo? O que o comando da questão está querendo? O texto de Carlos Drummond de Andrade aborda 2 parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana. Com relação às tênias, bom, pessoal, o que a gente tem aqui no comando? O texto de Carlos Drummond de Andrade aborda 2 parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana. Com relação às tênias, mais especificamente a tênia solium, considera-se que elas podem parasitar o homem na ocasião em que ela come carne de. Então, como aqui o texto não ajudou muita coisa, né? Na verdade, o texto só foi para localizar essas 2 verminoses. Veja só, a lombriga é um verme que pertence ao filo dos nematelmintos. Vocês lembram o que é isso? Nematelminto é aquele verme cilíndrico, certo? Que tem um corpo alongado e as extremidades são afiladas, certo? Então, já começa a diferença aí. É um nematóda. É um parasita, pessoal, monoxeno. O que significa isso? Monoxeno significa dizer que esse parasita ele só vai ter um único hospedeiro, certo? Para o seu ciclo de reprodução, ele vai usar apenas um único hospedeiro, que nesse caso, o hospedeiro somos nós, certo? Onde é que ele costuma viver? Ele vive no intestino delgado do ser humano. E como é que esse parasita foi parar lá? Né? Como é que é a forma de contaminação? Através da ingestão de alimentos ou até mesmo da ingestão de água que sejam contaminados com os ovos desse parasita, ok? Então, contendo os ovos do parasita, certo? E essa lombriga, ela tem um ciclo de reprodução bem interessante. Por quê? O que ela faz? Quando a pessoa é contaminada, né, os ovos da lombriga vão seguir, né, pelo trato gastrointestinal. Então, vão passar pela boca, vão passar pela faringe, vão passar pelo esôfago, vão chegar no estômago. A gente sabe que o estômago tem o quê? O suco gástrico, que é um suco bem ácido, não é isso? E que ofereceria, né, uma desvantagem para esses ovos da lombriga. Só que esses ovos são dotados de uma casca com quitina, gente. E essa casca com quitina torna esses ovos resistentes à ação desse suco gástrico. Isso é uma proteção, né, que muitos parasitas acabam tendo quando eles se veem obrigados a passar pelo trato gastrointestinal.
Daí do estômago, certo? Após serem engolidos, após serem deglutidos, né? Então, passando por todo o trato, como eu acabei de dizer, aí chegam aonde? Chegam no intestino. Então, passaram pela boca, faringe, esôfago, estômago, chegaram no intestino. Ao chegar no intestino, o que acontece? Os ovos eclodem. E quando esses ovos eclodem, eles libertam as larvas do helminto, né? As larvas da lombriga. Essas larvas, em vez de ficarem logo no intestino, elas inventam de fazer um city tour pelo nosso corpo, minha gente. Então, elas atravessam a parede do intestino e daí elas seguem para onde? Elas seguem para o sangue. E do sangue, como eu disse há pouco, né? Elas vão fazer um city tour. Então, elas do sangue chegam ao fígado, né? Depois do fígado, elas chegam no coração. Do coração, elas sobem, deixa eu colocar aqui, ó, coração, ok? Dá uma resumidinha aqui no ciclo. Então, do coração, elas seguem para os pulmões, ok? E aí, dos pulmões, naturalmente, elas vão seguir para onde? Elas vão subir pelas vias aéreas. Então, pulmões e vias aéreas. E aí, quando elas vão fazendo esse passeio, certo? Elas vão fazendo trocas daquela casca quitinosa. Na verdade, trocas de uma cutícula quitinosa, certo? Como se fosse um revestimento protetor contra, né, as respostas imunológicas do hospedeiro. Aí, minha gente, quando essas larvinhas chegam na nossa laringe, o movimento frenético delas causa uma coceira danada e a pessoa começa a tossir, certo? E aí, quando ela tosse, o que acontece? Essas larvas vão parar na faringe, na garganta, tá? Então, elas sobem e aí, quando elas vão parar na faringe, adivinha o que acontece? Elas vão ser deglutidas. Então, nós temos inicialmente uma deglutição do ovo e depois a gente vai ter uma deglutição da larva, ok? E aí essas larvas passam novamente pelo sistema digestivo e aí finalmente elas chegam no intestino e no intestino elas vão se transformar em quê? Em vermes adultos, ok? Aí esses vermes adultos vão eliminar os seus ovos e esses ovos vão acabar contaminando o meio externo, certo? Essas fezes que as pessoas doentes eliminam em locais inapropriados acabam fazendo com que esses ovos cheguem no meio externo, certo? Então, romper essa cadeia aqui, gente, seria envolver o quê? A questão da higiene, das medidas de saneamento básico, né, de controle sanitário da população, ok? E aí, isso aqui foi para aproveitar a questão, tá? Mas o que ele está falando, gente? Ele está falando da Taenia solium. A Taenia solium não pertence ao filo dos nematelmintos. A Taenia solium, que é a tênia do porco, ela pertence a um outro filo. Que filo seria esse? Ao filo dos vermes de corpo achatado. Então, é um parasita heteroxeno, tá? Do grupo dos plateumintos. Então, é um verme de corpo achatado. E vejam, se é heteroxeno, é porque esse parasita ele vai ter hospedeiros diferentes, certo? Quem são esses hospedeiros? Então, em relação a esta parasitose, os hospedeiros são dois. Um vai ser chamado de hospedeiro intermediário e o outro vai ser chamado de hospedeiro definitivo, certo? Qual é a diferença? No definitivo, minha gente, o parasita vai estar se reproduzindo de maneira sexuada. Gente, não é o hospedeiro que está se reproduzindo sexuadamente, é o parasita que está se reproduzindo dentro dele de maneira sexuada. E o intermediário
No intermediário, o parasita está se reproduzindo de maneira assexuada. Ou, também poderíamos definir assim, o definitivo é aquele que abriga a forma adulta do parasita, que no caso seria o homem, e o intermediário seria, nesse caso, como eu estou falando da Taenia solium, seria o porco. Se eu estivesse falando da Taenia saginata, seria o boi. Beleza? Tudo bem? Então, como é que a pessoa vai pegar, por exemplo, a tal da teníase? Ela vai pegar a teníase, gente, se ela vier ingerir carne de porco que esteja contaminada com a larva do parasita. Essa larva é chamada de cisticerco. Tudo bem? Então, cozinhar bem a carne, assar bem a carne, certo? Destrói a larva cisticerco caso essa carne esteja contaminada com isso aqui. Aí o que acontece? A pessoa come carne de porco crua, né, mal passada, a larva passa por todo o seu sistema digestório, certo? Chega lá no intestino, se aloja e vira um verme adulto. Convém lembrar que a tênia, gente, é um parasita hermafrodita. E além de ser hermafrodita, ela se autofecunda. A lombriga ou é macho ou é fêmea. É um verme de sexo separado, tá? É um verme dioico. Aqui a gente diz que é monóico. Outra coisa interessante também para ser citado aqui. Diferenciar, meu povo, teníase de cisticercose, certo? Teníase, como acabei de escrever, é quando a pessoa acaba ingerindo, através de carne contaminada, a larva cisticerco. Se essa pessoa, em vez de ingerir a larva, ela ingere o ovo da Taenia solium, ela vai desenvolver um outro tipo de enfermidade, que é chamada de cisticercose ou neurocisticercose, certo? Aqui se dá quando a pessoa come algum alimento ou bebe até água contaminada com o ovo do parasita, certo? Ingeriu o ovo, cisticercose. Ingeriu a larva, teníase. E convém lembrar que este ovo, quando eclode na pessoa, liberta a larva, e essa larva ela vai parar onde? Ela vai parar no cérebro da pessoa. Ela vai parar na área cinzenta do cérebro, porque é uma área que tem muita oxigenação. A larva ela é aeróbia, então ela gosta de um ambiente com bastante oxigenação. Só que lá ela não tem como desenvolver uma tênia inteira, porque não tem espaço. No intestino, a larva tem como crescer e virar um helminto adulto, certo? Então, quando a pessoa pega a teníase, né? Pega a teníase quando ela come carne, neste caso de quê, gente? De porco mal passada. Então, o gabarito dessa questão alternativa é. Então, tudo que a gente tinha para explorar na questão está aqui. Lembrando que a gente não só vai dar o gabarito e tchau. A gente tem um trabalho diferenciado. Isso aqui é Explicae, XP, né? Resolve. Mais uma vez com a professora de Biologia. Até a próxima aula.